Bem-vindos ao canal Entre Quedas e Conquistas. Assistam às histórias até o final. O desfecho vai te emocionar profundamente. Deixe seu comentário dizendo qual parte mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Histórias baseadas em fatos de superação reais, inspiradas em valores de empatia e fé na humanidade. Eduardo sempre sonhou alto, mas a vida insistia em lembrá-lo de que sonhos custam caro. Aos 19 anos, com a mãe doente e sem condições financeiras, ele conseguiu seu primeiro emprego como garçom no restaurante mais famoso do centro, o refinado Maison del Porto. Era um lugar onde os clientes usavam relógios que valiam mais que tudo o que ele possuía, mas Eduardo acreditava que ali teria uma chance de crescer. Quem sabe, um dia, tornar-se gerente ou até chefe. Mas logo no primeiro mês ele descobriu que aquele restaurante não era feito para sonhadores. O chefe de salão, Vitor Brandão, era o tipo de homem que usava a arrogância como perfume. Alto, bem vestido e sempre com expressão de deboche, ele tratava todos os garçons como se fossem invisíveis, ou pior, descartáveis. Naquela noite, o restaurante estava cheio. Um grupo de empresários ocupava a mesa central, e tudo precisava sair perfeito. Eduardo estava nervoso, mas determinado. Levava uma bandeja com taças de vinho quando sentiu alguém trombar em suas costas. A bandeja balançou. Uma taça caiu e se espatifou no chão. Antes que ele pudesse se desculpar, Vitor surgiu como um raio. "Mas é claro que tinha que ser você", disse, alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. "Um incompetente. Você não serve nem para limpar chão, quanto mais para atender clientes importantes." Eduardo tentou explicar que alguém havia esbarrado nele, mas Vitor o interrompeu com um gesto agressivo. "Você é um peso morto aqui. Um pobre coitado que nunca vai chegar a lugar nenhum. Acha mesmo que tem futuro nesse lugar?" A risada de alguns clientes doeu mais do que o ataque. Eduardo abaixou a cabeça, recolheu os cacos e sentiu a garganta fechar. Não chorou, segurou tudo por dentro. Mas naquele instante, algo dentro dele rachou. De longe, enxergou seu reflexo no vidro da cozinha. Um jovem humilde, cansado, com o uniforme gasto e os olhos que tentavam esconder a dor. E ali, exatamente naquele reflexo, nasceu o primeiro sussurro silencioso dentro dele. "Um dia, eu volto aqui, mas de uma forma que ninguém vai esquecer." Depois da humilhação pública, Eduardo terminou o turno com as mãos trêmulas. A cada prato entregue, sentia o olhar de Vitor cravado em suas costas, esperando outra falha para atacá-lo diante de todos. Mas Eduardo permaneceu firme, não por orgulho, mas por necessidade. O salário, apesar de baixo, era o que mantinha a medicação da mãe em dia. Ele não podia, simplesmente, desistir. Quando finalmente saiu pela porta dos fundos, já era quase meia-noite. A rua estava úmida pela garoa, e a cidade tinha aquele silêncio que só existe quando o mundo dorme. Ele caminhou até o ponto de ônibus com passos lentos, sentindo o uniforme colado ao corpo pelo suor e pela vergonha. A cada passo, repassava mentalmente a cena da taça quebrada, o som do vidro no chão, o riso abafado dos clientes, a voz de Vitor ecoando como veneno. "Você nunca vai chegar a lugar nenhum." Eduardo fechou os punhos. Ele sabia que não era verdade, ou pelo menos, queria acreditar nisso. Quando chegou em casa, encontrou a luz apagada. Abriu devagar a porta e viu a mãe dormindo no sofá, coberta com uma manta fina. Ela estava fraca, mas ainda assim sorriu quando abriu os olhos e percebeu que o filho tinha chegado. "Como foi o trabalho, meu amor?" perguntou ela, com uma voz suave e cansada. Eduardo hesitou por um segundo, mas decidiu não levar tristeza para ela. "Foi tudo bem, mãe. Mais um dia normal." Ela sorriu, e isso de alguma forma fez a dor valer a pena. Depois que a mãe voltou a dormir, Eduardo se trancou no quarto pequeno. Sentou-se na beira da cama e tirou do bolso um caderno velho que carregava desde adolescente. Na primeira página, estava escrito em letras tortas: "Metas da minha vida." A última meta, dizia, ter meu próprio restaurante. Ele passou o dedo pelo papel, respirou fundo e escreveu abaixo: "Nunca mais deixarei que me humilhem sem lutar pelo meu futuro."
Aquela noite se tornou um marco. Eduardo percebeu que, se quisesse mudar de vida, precisaria aprender mais, muito mais, sobre gastronomia, atendimento, negócios e liderança. Não bastava sonhar, teria que se preparar. Foi assim que, no silêncio da madrugada e com o coração em chamas, nasceu o primeiro esboço do homem que ele ainda se tornaria. A partir daquela noite, Eduardo criou um ritual. Depois do trabalho, enquanto a cidade dormia, ele se sentava no pequeno quarto com seu caderno e um celular velho que mal segurava a carga. Passava horas assistindo vídeos de chefes renomados, lendo artigos, anotando tudo o que pudesse ajudá-lo a crescer. Ele não tinha dinheiro para cursos, mas tinha determinação. E isso, às vezes, vale mais do que qualquer diploma. Com o tempo, começou a praticar receitas simples na cozinha de casa, usando ingredientes baratos. A cada acerto, sua mãe sorria e pedia mais um pedacinho. A cada erro, ele tentava de novo. Para Eduardo, aqueles momentos eram como ensaios para uma vida melhor, mesmo que ainda parecesse distante. No Maison del Porto, no entanto, as coisas continuavam difíceis. Vitor parecia ter transformado Eduardo em seu alvo preferido. Qualquer pequeno deslize, um guardanapo fora do lugar, um pedido anotado errado, uma bandeja inclinada demais. E a humilhação vinha em seguida, sempre pública, sempre cruel. Eduardo, você é o pior garçom que já passou por aqui, gritava Vitor, na frente de clientes. Se dependesse de mim, já estaria na rua. O resto da equipe não ousava defendê-lo, mas alguns olhares mostravam que se solidarizavam em silêncio. Ainda assim, Eduardo engolia a dor e continuava. Ele não ia desistir, não antes de se tornar alguém. Um dia, durante o intervalo, encontrou um dos chefes auxiliares sentado sozinho. Seu nome era Raul, um homem calado, de expressão fechada, mas com uma reputação impecável na cozinha. Para surpresa de Eduardo, Raul o chamou com um gesto discreto. Ouvi o que aconteceu ontem, disse, sem rodeios. Ele não devia ter falado com você daquele jeito. Eduardo arregalou os olhos. Ninguém nunca havia dito nada parecido. Obrigado, respondeu, sem saber direito o que fazer. Raul tomou um gole de café e continuou. Você gosta mesmo disso aqui? Do restaurante, do ambiente, de aprender? Gosto, respondeu Eduardo, com uma convicção que nem sabia que ainda tinha. Quero crescer. Quero me tornar alguém melhor. Raul observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo que ninguém mais via. Então venha mais cedo amanhã. Antes da abertura, vou te ensinar umas coisas. Eduardo congelou. Era a primeira vez que alguém acreditava nele. Sério, mas por quê? Raul deu um leve sorriso. Porque eu já fui como você. E porque vejo nos seus olhos que você ainda não desistiu. Aquela promessa mudou tudo. Pela primeira vez, Eduardo sentiu que o mundo podia estar abrindo uma pequena porta, mesmo que fosse só uma fresta. No dia seguinte, ainda antes do sol nascer, Eduardo chegou ao restaurante. As luzes da cozinha estavam acesas, e lá estava Raul, já de avental, lavando as mãos com precisão quase cirúrgica. Ele não disse bom dia, apenas apontou para um avental pendurado. Vista, hoje você vai aprender a base de tudo. Eduardo obedeceu, sem questionar. Sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Em poucos minutos, Raul já estava explicando técnicas fundamentais, como segurar uma faca, como cortar legumes de forma uniforme, como controlar o fogo, como respeitar o tempo e o ponto de cada alimento. A cozinha, que antes parecia um território proibido, agora se transformava em um universo cheio de possibilidades. Cozinhar é mais do que seguir receita, dizia Raul enquanto picava cebolas com movimentos rápidos. É disciplina, é sentir, é tratar o alimento com respeito. E é nunca desistir quando erra. Eduardo absorvia cada palavra como se fossem tesouros. Nas primeiras tentativas, suas mãos tremiam, os cortes ficavam tortos, e ele se atrapalhava. Mas Raul não gritava, não humilhava, não comparava. De novo, dizia, apenas, até acertar. E Eduardo repetia,
Repetia até que, pela primeira vez, viu seus cortes ficarem uniformes. Raul assentiu. Não era um elogio, mas era algo. Nos dias que seguiram, esse ritual se repetiu. Eduardo chegava horas antes do expediente, aprendia com Raul, depois trabalhava como garçom sob a vigilância cruel de Vitor. Era como viver duas realidades, a que o derrubava e a que o levantava. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Ele passou a entender aromas, texturas, combinações. Aprendeu a montar pratos simples, mas equilibrados. O brilho em seu olhar voltava, e até sua postura parecia diferente. Isso não passou despercebido por Vitor. Você anda muito confiante, não acha? Disse ele, aproximando-se com o veneno habitual. Está achando que vai ser chefe agora? Eduardo permaneceu calado. Ele já havia aprendido que o silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. O dono do restaurante, o respeitável senhor Fábio Moretti, apareceu na cozinha mais cedo. Era um homem elegante, reservado, e raramente falava com funcionários de base. Ele notou Eduardo ajudando Raul a montar uma bandeja com entradas. Esse garoto é novo? Perguntou Moretti. Raul respondeu calmamente. Tem talento. Só precisa de alguém que acredite nele. Moretti lançou um olhar rápido para Eduardo, como quem avalia um diamante bruto. Não disse nada, mas deixou uma impressão no ar. Eduardo sentiu o coração acelerar. Talvez, só talvez, o mundo estivesse começando a reconhecer seu esforço. Ele ainda não imaginava, mas aquele momento seria o início de uma virada silenciosa, a primeira chama do futuro dono que ele um dia se tornaria. A cozinha estava um caos naquele sábado à noite. O restaurante lotado, os pedidos acumulados, e Lucas correndo de um lado para o outro tentando atender todas as mesas com a mesma dedicação de sempre. Ele sabia que era um dos garçons mais rápidos, e muitos clientes pediam por ele, justamente por seu jeito educado e atencioso. Mas isso não era suficiente para impedir o que estava prestes a acontecer. Em uma das mesas mais caras do salão, estava um grupo de empresários influentes da cidade. Entre eles, Marcelo, um homem conhecido pelo temperamento explosivo e pela mania de demonstrar superioridade. Assim que Lucas se aproximou com as bebidas, um dos homens fez uma brincadeira sem graça sobre garçons serem invisíveis. Lucas ignorou e manteve o sorriso profissional. Mas Marcelo não gostou da ousadia do jovem em parecer confiante demais. Você demorou, garoto. Serviço assim não funciona no meu mundo. Ele disse, olhando Lucas de cima a baixo como se fosse nada. Lucas pediu desculpas educadamente e explicou que o restaurante estava cheio, mas Marcelo interrompeu. Você acha que eu quero ouvir desculpas? Só faz o seu trabalho. Ou é difícil até isso? O grupo riu. Lucas sentiu a garganta fechar, mas respirou fundo. Claro, senhor. Posso trazer algo mais? O empresário se inclinou para a frente, com um sorriso provocador. Sim, traga competência da próxima vez. A mesa inteira caiu, na gargalhada. Algumas pessoas próximas olharam com pena, outras simplesmente fingiram que não viram. Lucas sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça baixa. Ele sabia que não podia reagir, precisava daquele emprego. Quando virou de costas, ouviu Marcelo dizer: esse tipo de gente nasceu para servir. Nunca vai chegar longe. Aquela frase entrou em seu peito como uma faca. Ele tentou continuar trabalhando, mas as mãos tremiam. Pela primeira vez, a humilhação ultrapassou seu limite. Ele terminou o turno no automático, evitando o olhar de todos. No vestiário, finalmente desabou. Chorou em silêncio, com o uniforme ainda sujo de café e suor, sentindo que, de algum modo, aquela noite mudaria algo dentro dele. E mudaria, mais do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Lucas acordou com o corpo pesado, mas a mente inquieta. A humilhação da noite anterior ecoava como uma ferida aberta. Cada palavra de Marcelo parecia gravada em sua memória, repetindo-se sem parar. Esse tipo de gente nasceu para servir. Nunca vai chegar longe. Durante anos, Lucas havia aceitado silenciosamente pequenas ofensas, piadas sem graça e olhares de superioridade.
Sempre acreditou que, com esforço e paciência, seu trabalho falaria mais alto. Mas algo dentro dele quebrou naquela noite. Pela primeira vez, ele sentiu que não podia mais viver apenas reagindo ao mundo. Precisava criar um novo caminho. Depois do turno de almoço, Lucas pediu 5 minutos ao gerente. Suas mãos suavam e o coração batia forte. Chefe, eu preciso conversar. O gerente levantou os olhos, cansado. Se for sobre ontem, não leve pro pessoal. Acontece. Essa frase foi como gasolina jogada no fogo. Lucas respirou fundo. Eu sei que acontece. Sempre acontece. Mas eu não quero mais que aconteça. O gerente franziu as sobrancelhas, finalmente entendendo a seriedade no olhar do jovem. O que você quer dizer? Lucas, eu vou pedir demissão. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, claramente surpreso. Tem certeza? Você é um dos melhores que temos aqui. Lucas sorriu com tristeza. E é justamente por isso que eu preciso ir. Quero ser mais do que isso. Quero ter o meu próprio negócio um dia. E se eu continuar aqui, vou passar o resto da vida apenas sonhando. Ao sair pela porta dos fundos com sua última caixa de pertences, na verdade, apenas uma mudança de roupa e um pequeno bloco de notas, ele sentiu medo, mas também algo novo: liberdade. Naquela noite, abriu seu caderno e escreveu 3 frases que guiariam sua vida dali para frente. Nunca mais aceitar ser humilhado. Aprender tudo sobre gestão e gastronomia. Abrir meu próprio restaurante. Lucas tinha apenas R$ 100 na conta, nenhum diploma, nenhum contato influente. Mas tinha determinação e a chama acesa pela humilhação que havia sofrido. E essa chama seria suficiente para começar. Os primeiros meses após sair do restaurante foram os mais duros da vida de Lucas. Sem emprego fixo, ele começou a fazer pequenos bicos, entregava panfletos, ajudava em mudanças, limpava garagem, lavava carros. Qualquer trabalho honesto servia, tudo para juntar algum dinheiro enquanto estudava, de madrugada. Com um celular antigo e a internet emprestada do vizinho, Lucas assistia a vídeos de gestão, atendimento, culinária, empreendedorismo e até liderança. Cada vídeo era uma aula gratuita que ele absorvia como quem bebe água depois de dias no deserto. Ele escrevia tudo no caderno que carregava desde que deixou o restaurante. Receitas, ideias, erros que prometia nunca cometer, estratégias de atendimento e até sonhos que pareciam impossíveis. Mas a realidade era dura. Muitas vezes ele dormia com fome para economizar o pouco que tinha. Outras vezes precisava escolher entre pagar a conta de energia ou comprar arroz. E mesmo assim, curiosamente, ele nunca pensou em desistir. A lembrança da risada do cliente arrogante ainda queimava em sua memória. Mas agora essa lembrança não doía, impulsionava. Um dia, enquanto lavava calçadas em um bairro nobre, um senhor idoso chamado Renato se aproximou. Você trabalha duro, rapaz. Não quer algo fixo? Lucas sorriu. Quero sim, senhor. Qualquer coisa honesta ajuda. Renato contratou para ajudar na manutenção de um pequeno café que possuía. Não era um emprego glamouroso. Lucas limpava mesas, consertava cadeiras, trocava lâmpadas e ajudava na cozinha quando pediam. Mas ali, naquele café simples e quase esquecido pela cidade, ele ganhou algo valioso: experiência real. Renato, percebendo o brilho nos olhos do rapaz, começou a ensiná-lo pequenas lições. Bom atendimento não é sobre servir comida, é sobre servir pessoas. O cliente sempre lembra como foi tratado, e não apenas o que comeu. E nunca abra um negócio para ganhar dinheiro. Faça para mudar vidas. O dinheiro vem depois. Lucas anotava cada frase como se fossem pepitas de ouro. Meses se passaram, e o café começou a melhorar, em parte graças às ideias simples mas eficientes do jovem ex-garçom. Certo dia, ao ver o caixa render mais do que o normal, Renato sorriu. Você tem talento, Lucas, e vai longe, mais longe do que imagina. Lucas engoliu em seco. Eu quero abrir meu próprio restaurante um dia. Renato, com os olhos cheios de sabedoria, respondeu. Então comece pequeno, mas comece certo. Aquela frase mudaria tudo. Com o passar dos meses,
Lucas se tornou praticamente o braço direito de Renato no café. Não ganhava muito, mas aprendia mais ali do que em qualquer curso pago. Observava cada detalhe, a forma como Renato tratava os clientes pelo nome, como organizava o estoque, como resolvia problemas com calma e até como aceitava críticas sem perder a postura. Certo dia, ao fechar o caixa, Renato chamou Lucas para conversar no escritório, um cômodo pequeno com cheiro de café antigo. Sente-se, filho. Lucas ficou tenso. Temia que fosse demitido, afinal, o movimento estava crescendo e talvez Renato quisesse contratar alguém mais experiente. Você sabe que está fazendo a diferença aqui. Não sabe, disse o idoso, abrindo um sorriso gentil. Lucas sorriu, sem graça. Eu só faço o meu melhor, senhor. Justamente por isso você merece uma oportunidade. Renato abriu uma gaveta, tirou um envelope e o colocou sobre a mesa. Aqui está o que você me pediu. O que eu te pedi? Lucas perguntou confuso. Sim, um começo. Dentro do envelope havia um contrato simples. Renato estava oferecendo uma pequena sociedade no café, 15%, para ser exato, como forma de reconhecimento e investimento no futuro de Lucas. O jovem ficou sem palavras. Nunca, em toda a sua vida, alguém tinha acreditado tanto nele. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Renato deu uma gargalhada calorosa. Quem falou em dinheiro? Estou te oferecendo porque você merece. Porque você construiu isso aqui comigo. E porque vejo em você o que muitos não veem. Um empreendedor de alma. Asterisco. As mãos de Lucas tremiam. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. E ele aceitou. A partir daquele dia, Lucas não era mais apenas um funcionário. Ele era parte do negócio. E isso mudou completamente sua postura. Chegava mais cedo, saía mais tarde, criava novas receitas, aprendeu a negociar com fornecedores, organizou promoções e até reformou parte do ambiente com as próprias mãos. O café, antes quase esquecido, se tornou o ponto de encontro de jovens, casais e famílias. Os clientes comentavam: "Nossa, esse lugar está diferente, mais vivo." E Lucas ouvia com orgulho, silencioso. Mas um dia, enquanto atendia atrás do balcão, algo inesperado aconteceu. Um grupo de executivos entrou no café. Entre eles, Marcelo, o mesmo cliente arrogante que havia humilhado Lucas no antigo restaurante. Lucas sentiu o estômago gelar. Era a primeira vez que seus mundos se encontravam desde aquela noite. E nada seria igual depois disso. Quando Lucas viu Marcelo entrar no café, seu coração disparou. As mãos, que seguravam uma xícara, começaram a tremer, a ponto de ele precisar colocá-la no balcão para não derrubar. O arrogante executivo estava igual. Postura rígida, relógio de luxo, olhar sempre analisando tudo como se fosse superior a qualquer ambiente. Os três colegas que o acompanhavam conversavam animadamente, mas Marcelo parecia incomodado com o tamanho humilde do café. "Sério que é aqui?" murmurou ele. "Parece um lugar de esquina qualquer." Lucas ouviu. Aquelas palavras o atingiram como uma lembrança cruel, mas ele respirou fundo. Agora ele não era mais o garçom intimidado de anos atrás. Era sócio do café. Era alguém. Renato, que observava tudo de longe, percebeu a tensão no olhar do rapaz e sussurrou: "Filho, trate-os como qualquer outro cliente. Você consegue." Aquele "você consegue" foi como um escudo. Lucas se aproximou da mesa e perguntou, com profissionalismo impecável: "Boa tarde, senhores. Posso anotar o pedido?" Os executivos responderam educadamente, mas Marcelo levantou o olhar. Ao reconhecer Lucas, franziu as sobrancelhas. "Você?" Lucas manteve a postura. "Pois não. Algo no cardápio que gostaria de saber." Marcelo deu um sorriso torto. "Engraçado. Eu jurava que tinha visto você servindo num restaurante famoso. O que aconteceu? Desceram seu nível." Os colegas riram, achando que era uma piada leve, mas Lucas sabia exatamente o tom por trás daquelas palavras. Seu peito ardeu, mas sua voz permaneceu firme. "Aconteceu que hoje eu trabalho onde me tratam com respeito." Marcelo ergueu uma sobrancelha, como se nunca tivesse esperado uma resposta tão direta. "É mesmo. Sabe, algumas pessoas não nasceram para subir na vida.
Antes que Lucas pudesse responder, Renato se aproximou com calma e um olhar sério. Algumas pessoas não nasceram para diminuir as outras, mas fazem isso mesmo assim. Marcelo ficou desconcertado. Os colegas olharam para ele, claramente desconfortáveis com a postura arrogante dele. O clima na mesa mudou. Mesmo assim, Lucas fez seu trabalho com excelência. Serviu o café, recomendou pratos e continuou com um sorriso profissional. Mas por dentro, um vulcão adormecido começava a despertar. Quando o grupo pagou a conta e saiu, Renato colocou a mão no ombro de Lucas. Orgulhoso de você, filho. Você venceu, sem precisar humilhar ninguém. Isso é grandeza. Mas o encontro havia reacendido algo dentro de Lucas, uma ambição maior, um desejo silencioso, quase febril. Provar para si mesmo, não para Marcelo, que ele podia alcançar muito mais. E esse desejo levaria ao próximo grande passo. Depois do reencontro com Marcelo, Lucas passou noites inteiras sem conseguir dormir. Não por raiva, essa fase já tinha ficado para trás, mas por uma sensação profunda de que estava pronto para algo maior. O café estava indo bem. Cada dia mais clientes chegavam graças ao bom atendimento e às ideias inovadoras que ele e Renato implementavam. Mas, no fundo, Lucas sabia, seu sonho não era apenas ajudar a tocar um café. Seu verdadeiro objetivo sempre fora abrir seu próprio restaurante. Certa madrugada, sentado à mesa com seu velho caderno, aquele mesmo que começou a preencher no dia em que saiu humilhado do restaurante, Lucas percebeu que estava pronto. Cada página estava tomada por anotações, receitas, estratégias, ideias de nome, modelos de cardápio e até esboços de layout. Era a hora de transformar planos em realidade. Na manhã seguinte, ele chamou Renato para conversar. Senhor Renato, eu acho que está na hora. O idoso sorriu, como se já soubesse exatamente do que se tratava. Hora do quê, filho? Lucas respirou fundo. De abrir meu restaurante. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, deu um sorriso calmo e orgulhoso. Eu estava esperando você dizer isso. Os dois passaram semanas pesquisando locais disponíveis, comparando preços, fazendo contas e analisando movimentos de bairro, até que encontraram um ponto perfeito, um espaço antigo, com boa localização, mas que precisava de reforma. Era caro, era arriscado, era assustador, mas Lucas disse sim. Ele investiu tudo o que tinha guardado ao longo dos anos, e Renato investiu junto, sem hesitar. Eu acredito em você, Lucas. O mundo precisa conhecer o seu talento. As obras começaram. O espaço foi quebrado, reconstruído, pintado, decorado. Lucas participava de tudo. Levantava sacos de cimento, escolhia as mesas, testava receitas, desenhava o cardápio. Cada detalhe tinha sua alma. Quando o letreiro finalmente foi instalado, Lucas chorou ao ver o nome brilhando. Renatos Bistro, cozinha com propósito. Uma homenagem ao homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditaria. A inauguração foi marcada, a equipe treinada, o cardápio finalizado. A cidade inteira parecia curiosa sobre o novo restaurante que estava nascendo do zero. Na véspera da abertura, Lucas ficou sozinho no salão vazio, passando a mão pelas mesas de madeira recém-instaladas. Eu consegui, sussurrou, emocionado. Mas o destino ainda preparava algo inesperado. Na lista de reservas para o grande dia, havia um nome que fez Lucas parar por alguns segundos, surpreso. Marcelo. O homem que o humilhou no passado entraria em seu restaurante, agora como cliente. E Lucas estava pronto para enfrentá-lo. O dia da inauguração chegou. O restaurante estava impecável, luzes amareladas criando um clima acolhedor, mesas brilhando, aroma de ervas frescas saindo da cozinha e uma equipe alinhada, treinada e orgulhosa de fazer parte daquele sonho. Pessoas chegavam sorrindo, tirando fotos, elogiando o ambiente. Lucas, de uniforme elegante e postura confiante, cumprimentava os convidados com calma e gratidão. Ele não era mais o jovem com medo de levantar os olhos. Agora, era dono, era líder, era alguém que reconstruiu a própria vida com as próprias mãos. Mas, no fundo da lista de reservas, havia um nome que o deixava em alerta. E às 20h13,
Ele entrou pela porta. Marcelo. O mesmo olhar arrogante, o mesmo terno caro. Mas algo estava diferente. Talvez fosse Lucas quem havia mudado, e agora via tudo com clareza. Marcelo olhou ao redor, impressionado com a elegância do lugar. Mesa para Marcelo, disse ele, sem reconhecer que o próprio dono estava à sua frente. Lucas sinalizou para uma atendente acompanhá-lo até sua mesa. Depois de alguns minutos, decidiu ir pessoalmente até lá. Quando se aproximou, Marcelo levantou o olhar e congelou. Você? Lucas sorriu com serenidade. Bem-vindo ao Renatos Bistro. Espero que esteja sendo bem atendido. Por um instante, Marcelo ficou sem palavras. Então, você trabalha aqui? Lucas respirou fundo e com calma respondeu. Eu sou o dono. O impacto foi imediato. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto, antes cheio de superioridade, agora expressava algo que Lucas jamais imaginou ver nele: vergonha. Eu lembro de você, disse Marcelo. Finalmente, aquele dia no restaurante, eu fui duro demais. Lucas manteve a postura. Você foi desrespeitoso. Mas tudo bem. A vida ensina. Marcelo abaixou a cabeça. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Não tenho orgulho de quem eu era. Foi a primeira vez que Lucas viu sinceridade naquele homem. Ele sorriu. Não com arrogância, não com vingança, mas com empatia. Todos nós mudamos. E eu mudei também. Obrigado por vir hoje. Marcelo engoliu seco. Seu restaurante é incrível. Parabéns. Você merece. Lucas agradeceu e se afastou, deixando o executivo absorver a situação. Não havia motivo para humilhar de volta. A verdadeira vitória era estar ali, vivendo o sonho que nasceu de uma dor. No final da noite, o restaurante estava cheio. As pessoas elogiavam os pratos, a equipe celebrava, e Renato, já idoso e emocionado, colocou as mãos nos ombros de Lucas. Você fez, filho. Você chegou lá. Com os olhos cheios de lágrimas, Lucas respondeu. Eu só cheguei porque você acreditou em mim. Renato sorriu. Não. Você chegou porque acreditou em você. Lucas olhou para o restaurante lotado, para sua equipe sorrindo, para o letreiro brilhando lá fora, e finalmente entendeu. A vida não o havia derrubado. Ela apenas o empurrou para o lugar onde ele sempre deveria estar. E assim, o garçom humilhado voltou como dono. E sua história de superação começou ali, no dia em que ele escolheu não desistir.